O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Podem sentar, povo de Deus. Ei, irmãos, você está acostumado nesse evento com filé mignon. Agora é hora de carne dura, colchão duro, tá bom? Nós temos aí os nossos preletores internacionais, nós temos os nossos preletores nacionais, e agora vai ter um regional, tá bom? O nosso querido pastor Seni Tavares foi acometido de uma enfermidade, logo pertinho do embarque, e infelizmente não vai poder estar conosco. E aí o chefe ia ser agora, e ele mandou que sou eu, e quem obedece, né? E agora é que isso mesmo, quem tem juízo obedece. Irmãos, é com muito temor e tremor que eu estou aqui para compartilhar da palavra de Deus com vocês. Me sinto à vontade porque aqui tem homens e mulheres que eu conheço há anos e décadas que se dedicam no trabalho missionário. Também fico à vontade porque eu creio que aqueles que vêm até aqui sabem o que está procurando. E aqui o que nós oferecemos de fato não é a invenção da roda. A roda já existe. Todos que estão aqui sabem o que tem que fazer. Se nós estamos aqui é porque estamos procurando que o Senhor nos motive a fazer aquilo que devemos fazer. Renovar força, vigor, lembrar de coisas, relembrar de outras, buscar na companhia dos irmãos e amigos aqui. E como a temática deste ano é a urgência na evangelização e na plantação de igrejas, que são duas coisas que quase não podem ser separadas. A evangelização, ela tem como efeito a plantação de novas igrejas. A grande comissão de Mateus 28 não é uma ordem para evangelizar, é uma ordem para plantar igrejas. Porque mostra que não é só o fato de fazer um discípulo, mas para fazer um discípulo, você precisa pastoreá-lo, você precisa andar com ele, assim como Jesus fez. Então a grande comissão, ela retrata o pastoreio. Na grande comissão tem um modelo de recepção desses novos crentes na igreja, pelo batismo. Ali está instituída uma comunidade. Então a grande comissão não é só uma ordem de proclamação. O evangelista Marcos, ele traz a palavra proclamar a toda criatura. Mas quando Mateus retrata como sendo ele uma testemunha ocular, ele entendia o que Jesus tinha feito com eles, e a ordem agora era uma repetição, fazer discípulos. Deus nos tem dado a graça, irmãos, ao longo de 33 anos de ministério, trabalhar com plantação, revitalização de igrejas e com preparação de missionários. Eu me sinto, juntamente com minha família, que também é uma família missionária, minha esposa também é missionária por formação, uma auxiliadora, mais do que idônea, é de entender nesses 33 anos de ministério, que o serviço é o mesmo. Nós precisamos entender que nós somos chamados para ser semeadores. Esse é o chamado da igreja. Esse é o seu chamado, é de ser um semeador. E quando olhamos não só a grande comissão, mas Jesus retrata isso de forma muito clara em 3 textos do Novo Testamento. Em Marcos 4, de 1 a 9, em Lucas 8, de 4 a 8, mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 13, de 1 a 9. Eu quero, dentro dessa urgência da evangelização, trazer para nós uma meditação simples, direta, curta, objetiva, com a temática de que uma colheita abundante depende de uma semeadura eficaz. Você pode dizer isso comigo? Para uma colheita abundante, depende o quê? Uma semeadura eficaz. Nós vivemos num tempo que nós queremos colher. Somos cobrados por colher.
Mas nós temos que lembrar que antes de colher, nós temos que semear. E Jesus aqui retrata isso muito direto nesses 9 versículos que nós vamos ler, vocês mesmos assentados, mas de forma alternada. Eu lerei e vocês respondem com a leitura do verso seguinte, a parábola do semeador. Diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. De muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Deus, muito obrigado, porque mais uma vez a tua palavra é lida nesse ato de culto. E mais uma vez eu suplico, tem misericórdia de nós. Que a iluminação do teu Santo Espírito norteie quem fala e quem ouve, para que possamos sim, de fato e convicto, nos alegrarmos que o Senhor tratou conosco e nós entendemos a sua vontade. Nós oramos, porque dependemos desesperadamente disso. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos colhendo muita coisa que nós não plantamos. Vivemos quase que assustados. As igrejas entraram em pânico nos últimos tempos. Pandemia, depois o movimento no nosso país de direita e de esquerda. O que é que vai ser da igreja? O que é que vai ser de nós agora? Vai acabar as missões, como vai ter agora sustento para a igreja, os nossos pastores vão ser tudo presos agora, quem pregar vai ser agora separado, e de pai e mãe, de filho, e os temores, e esse absurdo dessa pedagogia que tem tomado conta de nossas escolas, e a família em ataque direto, e a questão de gênero, e o povo de Deus é um expert em reclamação. Nós somos um verdadeiro muro de lamentações, porque nós estamos colhendo muitas coisas que não plantamos, mas que outros plantaram, enquanto muitas vezes nós, a igreja, estávamos de braços cruzados, no nosso conforto denominacional, no nosso conforto eclesiológico, no nosso conforto teológico. O mundo vem girando, cenários vão mudando, mas o Senhor tem chamado a sua igreja para semear. É a mesma ordem clara de Mateus 28, ide e fazei discípulo, e só há uma forma de fazer um discípulo, é semeando. É semeando. E quando olhamos o que Jesus faz aqui, é muito interessante, lá em Lucas 5 também, ele chega lá e pede o barco de Simão Pedro e sobe, e ali ele também fala, ele prega, e depois Pedro, não é, tem a sua conversão, o seu primeiro contato com Cristo, direto, lança as redes em obediência, fica admirado de tudo aquilo, se vê pecador, e ali começa o Senhor fazendo os discípulos, que fariam outros discípulos. Mas quando olhamos para o campo, dificilmente você vê nas estradas quem está semeando. Mas na hora da colheita, como nós vemos isso? Tenho viajado esse Brasil inteiro,
de estrada em estrada, de estado em estado. E quando é a época da colheita, região centro-oeste, é muito forte isso aí, sul do Maranhão é muito forte, você vê aquela soja, aqueles caminhões, aquelas carretas, aqueles tratores lá passando para a colheita, mas quando estão semeando, quase que não percebemos. Quando o agricultor, pequeno agricultor, familiar, sertanejo, está lá semeando a sua semente de milho, de feijão, plantando lá, quase ninguém vê. Mas todo mundo quer colheita, irmão. Todo mundo quer colheita. Nós temos uma coisa que nós queremos colheita. E isso mesmo, estamos colhendo um monte de coisa que nós não plantamos. Um monte de coisa que eu não queria colher, eu estou colhendo. É só você ligar a sua TV, é você só acompanhar as notícias. Mas para uma semeadura eficaz, em primeiro lugar, nós precisamos de um semeador aprovado. Se queremos uma colheita abundante, um resultado na colheita, nós temos que ter um semeador aprovado. O próprio Cristo se coloca como modelo desse semeador. Mateus 9,35 deixa muito claro: percorria Jesus todas as cidades e povoados, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ele andava pelas estradas, ele estava em praça pública, ele estava à beira do lago, ele estava, porque ele tem chamado sua igreja para marchar, para avançar e não para reagir. Geralmente quando a gente toma uma decisão de reagir é porque fomos tomados de alguma coisa que a gente não esperava. Mas a igreja do Senhor é chamada para marchar. A igreja do Senhor é chamada para alcançar. E a igreja do Senhor é chamada para conquistar. Você pega a saída do povo do Egito. Você vê uma terra que foi prometida. E toda vez que o povo desobedecia, havia um atraso no avanço. O povo no deserto tinha saudade do Egito. Mas o Senhor chamou a ordem quando o povo clamou diante do grande lago vermelho. O Senhor disse para Moisés: manda o povo que marchem. E a gente só marcha para frente. Não é hora de retroagir. Jesus, ele diz: eis que o semeador saiu a semear. O movimento, assim como ele chama Abrão no seu chamado missionário: sai, desloca de onde você está. Chamado missionário exige resiliência. Nós temos que dedicar e obedecer. Saia da sua zona de conforto, saia de onde você está, porque eu escolhi você para ser uma peça fundamental para abençoar todas as famílias da terra. Como obreiros, irmãos, muitas vezes ficamos frustrados por falta de resultado, mas a nossa crítica não deve ser no resultado, deve ser no trabalho. É o quanto eu me sinto um semeador na minha igreja, na minha congregação e no meu campo. O quanto eu me sinto semeador. Uma coisa muito simples, Jesus falou sobre pescadores, falou sobre agricultores, falou tantas coisas do uso comum e cotidiano das pessoas, trazendo parábolas, ensinamentos, comparações do meio ambiente, da natureza como um todo, de ações, como ele diz: eu sou o pão. Tão simples, irmãos. Muitas vezes nós estamos mais querendo alcançar os céus com o nosso conhecimento do que alcançar os céus com o nosso serviço.
Ninguém vem ao Pai se não for por Cristo. Conhecimento teológico é bom quando ele é medido através do seu aspecto missiológico ou missionário. Semeador, irmãos. Às vezes a gente pensa que é tanta coisa, mas começa com semeador e com agricultura, é com só. Tem que semear. Tem que semear. E é nessa saída que a semente vai caindo à beira do caminho, ela vai caindo entre os espinhos, ela vai caindo no terreno rochoso e ela cai em boa terra. Mas precisa haver a movimentação. Precisa haver essa dedicação a esse serviço de proclamar o reino de Deus, o evangelho do reino. E voltando a Mateus 9, lá o Senhor pede que a igreja rogue por trabalhador. Não é por campo. Não é pela semente. Mas é pelo trabalhador. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quem é o trabalhador da seara? O que planta e o que colhe também. Vivemos num tempo, irmãos, que nós estamos nos concentrando e esquecemos de nos espalhar. A igreja do Senhor, ela é chamada, irmão, para invadir. Essa semana passada, se eu não perder a data na minha cabeça, eu estava percorrendo o Nordeste. Visitei 12 projetos missionários que nós somos parceiros no Nordeste. Rio Grande do Norte, ainda peguei uma boia lá e dormi na casa do pastor Marcos Severo ali. Depois fui ao Ceará, Paraíba, né, e Pernambuco. Visitando os campos, visitando aqueles que estão lá na frente semeando. Um é manutenção, o outro é construção, olhando. Depois de andar tudo isso, foi 2.800 quilômetros percorrendo, visitando esses trabalhadores, né? Desci em Campina Grande, depois voltei pelo mesmo aeroporto de Campina Grande, fiquei aqui o domingo, segunda-feira, cheguei praticamente na segunda-feira aqui, e fui para a Vitória do Espírito Santo, para o encontro da AMES, essa agência missionária de evangelização do sertão. Irmãos, a gente fica encantado. 450 missionários no sertão. Tem gente aqui ligada à AMES? Tem? Opa, somos parceiros lá no Piauí. Está ali o Diogo. Deve ter mais alguém? Que trabalho extraordinário. Diversas denominações investindo, sentando para planejar quem pode ajudar nessa área social, quem pode ajudar nessa área de treinamento de obreiros, quem pode ajudar nessa área de mídia, quem pode ajudar nessa área de postos artesianos, quem pode ajudar nisso daqui, na área educacional. Vários pastores juntos, vendo, pensando e olhando o que Deus está fazendo no sertão nordestino. Gente que se doou, empresários que foram numa viagem missionária e depois largaram tudo, grandes executivos, se apaixonaram pelo sertão, passaram a ser missionários. Para uma colheita abundante, é necessário uma semeadura eficaz. Ela começa com o semeador aprovado na sua vocação, aprovado na sua capacitação. Paulo diz isso a Timóteo, lhe deu uma grande tarefa, mas ele diz, a sua carta pastoral, que ele precisava ser um obreiro aprovado, que não tem de quê se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É isso que os campos missionários precisam. É isso que a minha, a tua igreja precisa. Semeadores vocacionados e também preparados, equipados. Gaste
tempo preparando sua igreja para a obra de evangelização. Gaste tempo treinando pessoas. Mas em segundo lugar, irmãos, uma colheita abundante, o resultado dela depende de uma semeadura eficaz. Porque não é só o obreiro aprovado, mas também a semente perfeita. Podemos ser um obreiro treinado, mas se a semente for contaminada, se a semente não for uma semente sadia, perfeita, não vai haver uma colheita abundante. E como é gostoso a gente ver que Jesus, ele é o próprio semeador, mas ele também é a própria semente. Extraordinário a aplicação que Jesus faz. A mesma de Mateus 28. Vocês vão lá fazer discípulos, vocês vão lá semear, mas vão fazer tudo de conformidade como eu vos treinei, vos capacitei, vos ensinei, vos ordenei. A palavra de Deus, irmãos, é ela que tem que ser pregada, em tempo e fora de tempo. Há muita maquiagem hoje no Evangelho. Há muita maquiagem hoje. Há muito movimento até para proibir gente de pregar. Pode pregar, mas se vestir saia, dependendo do local, não pode não. Irmãos, o nosso país está clamando por pregações. Nós não podemos olhar e achar que o mundo será alcançado apenas dentro do templo. Nós precisamos voltar a conquistar as praças, os locais públicos. A igreja precisa entender que a Santa Semente tem que ser lançada em qualquer tipo de solo. Sabe por quê? Porque não importa o solo, a semente é a mesma. Quantas pessoas que estão aqui que alguém julgou que você era uma beira de caminho? Quantos que estão hoje no ministério frutífero da palavra de Deus, semeando, conquistando espaço, alcançando almas, que para muitos foi lançado numa moita de espinhos? Eu não conheço os solos, meu querido. O Senhor não me deu essa visão. O Senhor não me deu essa capacidade de ver os corações, nem de julgá-los. Mas o que Ele me deu foi uma ordem. E o que Ele me deu foi a Santa Semente. É ela que tem que ser lançada. Você vê aqui pelo texto que não foi o cair sem propósito. Parece que a expressão aqui cair foi que ele foi mexer aqui e saiu na beira do caminho, foi ajustar o cinto com a semente e caiu alguma coisa. Não, caiu propositadamente. Porque quando você volta os seus olhos a partir do versículo 18 do texto, diz assim: atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos que ouviram a palavra do reino e não compreenderam, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. A palavra está dizendo semeado. Mas continua mais o texto sagrado. Diz assim o texto: é este o que foi semeado à beira do caminho. A semente é a mesma. Não importa o solo. Nós não podemos julgar onde a semente deve cair, aonde ela deve ser depositada. Mas abundantemente nós devemos semeá-la. Em toda oportunidade, como as Escrituras nos ensinam. E olhando mais o texto, irmãos, nós vemos o quanto isso é importante. Versículo 20 diz assim: o que foi, mais uma vez, semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Veja que a palavra aqui
ela é repetida, semear e palavra, porque é a palavra, é Cristo que nós semeamos. Ele é o verbo que se fez carne. João capítulo 1. Ele é o próprio evangelho, ele é o próprio caminho, é a própria porta, ele é o bom pastor, ele é o pão da vida. É a palavra. É ela que faz a diferença nessa urgência que nós temos de evangelizar e de plantar igrejas. Um semeador aprovado, se eu for aqui olhar pela visão de alguém que entende de agricultura ou pecuária, mais agricultura, do agronegócio, e dizer, pastor, desculpe, mas esse semeador não é treinado. Porque ele semeou entre espinhos. Ele semeou na beira do caminho. Quem em sã consciência vai semear na beira do caminho? Ele semeou em terreno rochoso. Mas a ordem é depositar a santa semente em todo e qualquer tipo de solo. Em todo. Tive uma surpresa lá na visita a Horizonte. Está ali o Rubens, foi pastor missionário, também plantador lá no Maranhão, e também o Rubens e o Antônio Campos, na cidade de Presidente Dutra. Tem um presbítero que é de lá agora, está lá em Horizonte. Está construindo o templo lá de Horizonte, ele. Com a família, mudou para lá, atrás de trabalho, foi para Fortaleza, não deu certo, e depois estava lá. Mas contando o testemunho, quando eu entrei lá na escola dominical, ele estava lá, ele veio à porta e disse, pastor, eu nunca imaginei encontrar o senhor de novo e aqui. O senhor não está lembrado de mim, não? Lá de Presidente Dutra. Aí eu olhei para ele está mais arrumadinho, né? Deus transformou totalmente a vida dele, louvado seja Deus. E eu estava no dia lá em Presidente Dutra, quando acho que o Campos falou do testemunho dele, que ele ia para a igreja meio... Estava o boné assim e ficava lá sentadinho assistindo o culto. Esse homem hoje é um presbítero. E a congregação, no dia que eu estava lá, estava preparando um mutirão para ajudar a cobrir a casa desse homem, com seus filhos. Ele hoje é um construtor renomado na cidade de Horizonte. E apesar da sua idade, está se formando agora em engenharia. Quem diria que ali seria uma boa terra? Você tem muitas histórias parecidas com essa. Não importa o solo. O que importa é a semente. O solo responde. Porque toda ação tem como resposta uma reação. Essa é a regra. Mas, queridos, quando nós vemos tudo isso, quantos solos, pastor, que tristeza. O outro vai e semeia entre os espinhos, verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocaram a palavra e fica infrutífera, sem resultado nenhum. Quem não tem uma moita de espinho na sua igreja? Andando por aí. O rochoso, ele dá aquela alegria, vai no pico, aí vem desaparece. Mas a moita de espinho, ela fica aqui, oi aqui, depois vai um pouquinho, oi ali, é espetada ali, mas vai ficando ali. Mas louvado seja Deus, que a semente do Senhor também cai em boa terra. Verso 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Louvado seja Deus, só coisa boa, Jesus. Irmãos, essa é a nossa esperança, essa é a nossa motivação. Saia como semeador. Semeia a semente perfeita, que em terceiro lugar, você terá a colheita abundante.
semeador preparado, aprovado na sua vocação, na sua capacitação, convicção para que foi chamado. Há muita gente frouxa, há muita gente no ministério porque não tem o que fazer, há muita gente enrolando. Irmão, você é o obreiro daquele lugar que o Senhor colocar, seja o Tarzan de lá. Está entendendo? Seja o Tarzan. Pega o cipó e sai que está naquela cidade lá para todo mundo te ouvir. Se você não fez ainda, suba no monte. Não precisa fazer oração no monte. Olha para a cidade e fala: essa cidade em nome de Jesus é minha. É essa terra que eu vou semear. Cada porta que abrir, cada praça, cada pessoa, cada casa, cada criança, cada recém-nascido, cada viúva, cada órfão, cada bêbado, cada drogado, cada vida que o Senhor tem nesse lugar, é minha responsabilidade. Eu devo semear, seja qual for o solo, o que importa é a semente. É isso que nós precisamos. É esta motivação que a igreja precisa. Sair das quatro paredes, buscar o perdido. O que a igreja precisa é ter o olhar de Jesus. Volta a Mateus, no capítulo 9, versículo 36, diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Esse é o olhar de Jesus. O olhar penetrante de Jesus, o olhar profundo de Jesus, que conhece a realidade de cada coração. E a pior miséria da humanidade, do homem, é não ter Cristo como seu supremo pastor. Ele chama a atenção, assim como ele entrou de forma urgente em Samaria. João capítulo 4. E naquele poço, ele começa com urgência a semear a sua palavra. A mulher sem nome, ao aproximar-se de Jesus, ele não perde tempo e já diz: dá-me de beber. Ela não reagiu bem, parecia um solo totalmente infrutífero, uma perda de tempo. Ela parecia até uma paraibana arretada, nervosa, cansada da lida da casa, buscar água no lugar mais quente. E ela diz logo assim: como? Que absurdo! Sendo tu judeu, pede para mim água de beber, que sou mulher samaritana. Jesus podia dizer: perda de tempo. Vai, minha filha, pode tirar a sua água aí, você está muito nervosa, vai para casa. Mas Jesus olha para ela e diz assim: ah, se tu soubesse quem te pede água, tu era que pediria, e ele te daria. Semeando. Parecia que era uma beira do caminho. Aí ela olha para o poço e faz: tu não tem com que tirar. Esse poço é fundo. Mas qualquer um que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, porque fluirão do seu interior rios de água viva. E na conversa ela continua reagindo, diz assim: então me dá dessa água para que eu não precise mais vir aqui buscá-la. Aí Jesus disse: eu vou te dar sim. Chama teu marido, vem cá que eu vou te... Não tenho marido. Aí Jesus mostra: eu sei disso, filha. Eu te conheço. Porque só Ele conhece os solos. Porque Ele é a própria semente. E Ele diz: oh, se tivesses que tu tem agora, nem é teu. Aí agora o olhar daquela mulher sai da água e é voltado para Jesus e diz: vejo que tu és profeta. A conversa agora muda de nível. Agora entra em adoração. Qual lugar? E quando termina de tratar sobre adoração e adorador, ela já está pronta
para levar a santa semente para as outras pessoas da sua cidade. Porque há uma urgência na evangelização e na plantação de igreja. E você vai lendo o texto de João 4 e você vê que homens vão vindo e diz assim, que creram nele em virtude do testemunho da mulher. Irmãos, se nós não sairmos, não vai haver testemunhos como esse. Aqui a maioria absoluta é presbiteriana. Se você não sair, você só vai ficar ouvindo testemunho de pentecostal, de qualquer outra denominação, de qualquer outra igreja. Levante sua bandeira da teologia reformada. Se você é tão apaixonado por essa teologia, mostre seu amor por ela apresentando aos pecadores. Bata em cada porta, suba em cada praça, em cada oportunidade, fale desse Deus, dessa teologia que você ama, de um Deus salvador. Ele é a santa semente. Ele é que faz produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Queridos, nessa tarde, eu quero chamar você a olhar para a palavra de Deus e voltar a acreditar que ela que é inerrante, ela que é a nossa regra de fé e de prática. Jesus é e sempre será o nosso modelo de pastor, de semeador, de sacrifício, de dedicação, de serviço. Nada substitui isso. Alguém pode pensar, pastor, o senhor tem alguma coisa contra o Calvino? De jeito nenhum. Um homem abençoadíssimo por Deus, uma mente privilegiada, um amor pelas Escrituras apaixonante. Mas muitas vezes, irmãos, eu acredito que se Calvino pudesse olhar para a igreja e ver muitas vezes um crescimento que não causa, que não impacta, como os reformadores impactaram no passado. Oh, irmãos, nós precisamos anunciar Jesus, a santa semente do Evangelho. Eu quero desafiar você hoje que está aqui. Cadê a nossa turma aqui? Cadê a passarinha que estava cantando aqui? Cadê a irmã Débora? Está aí? Não foi? Quem vai agora? Vamos cantar. Eu quero desafiar você que quer ser um semeador, quer que o Senhor te use ricamente como semeador lá no seu campo. Está difícil? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Vamos lá, aqui a gente tem anjo que sai de todo lado. Acabou de chegar um anjo aí. Você escolhe, minha querida. Eu não vou botar você em encrenca. Fique de pé, meu querido. Você é um semeador? Você é semeador? Sua mão levantada, semeador. Você só quer colher? Eu também quero. Eu quero colher. Diga assim: eu quero colher. Eu quero colher. Mas para isso eu preciso plantar. Eu quero plantar, Jesus. Oh, Senhor, faz uma obra maravilhosa, Senhor. Que os campos floresçam. Jesus olhou para a cidade de Sicar, através do testemunho daquela mulher, e aos seus discípulos disse: erguei os vossos olhos e vede, porque os campos já branquejam para a ceifa. Porque a semente estava sendo plantada em Sicar, de uma forma imediata, urgente. Nós vamos cantar, querido, e se você deseja voltar para o seu trabalho, para a sua labuta, para a sua igreja, independente se você é pastor, presbítero, diácono, evangelista, coroinha, o que você ocupa na igreja, seminarista, mestre, doutor, seja lá o que for que Deus já te deu, amém por isso. Mas se você quer ser um semeador, eu quero orar com você nesse momento. Esse encontro não trata de urgência, e urgência de evangelizar e plantar igrejas. Vamos.
quero chamar você para orar comigo aqui. Você plantador, você que quer semear como nunca, vem aqui, quero orar com você. Eu também quero semear. Se você quer, saia do seu lugar. Enquanto você ouve aí a música, você saia do seu lugar se você deseja. Não vem aqui para fazer número, não vem aqui para agradar fulano, parceiro. Mas se você entende que este congresso trouxe você aqui com um propósito da urgência da evangelização, a urgência na plantação de novas igrejas, não desvincule essas coisas. Estamos vivendo um tempo onde precisamos cada vez mais revitalizar igrejas. Se continuarmos assim, não teremos recursos disponíveis para plantar e só para revitalizar. Porque quando a igreja perde o seu sentido missionário, o seu sentido de fazer Cristo conhecido, o preço pago pelo meu pecado, eu sou pecador, eu não tenho nada de bom em mim, foi o Senhor que escolheu, Ele me predestinou, elegeu, como fez com você. Mas há uma multidão de cegos, há uma multidão de desesperados, cansados, oprimidos, que precisam ouvir o que você e eu ouvimos. E você é esse semeador. Vamos rogar ao Senhor. Irmãos que estão aí em cima, estenda sua mão, ore, pastor que está aqui, para esses irmãos que estão aqui. Ó Senhor, que esses campos floresçam. Que esses campos floresçam como nunca. Ó Senhor, o sertão vai virar mar. Ó Pai, tira todo, Senhor, sentimento de medo, sentimento de incerteza, Senhor, que tentam impedir a igreja de marchar, Senhor. Que possamos tomar posse da verdade, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Somos chamados para avançar e conquistar a terra. Somos chamados, no chamado de teu filho Abraão, para sermos motivo de bênção para todas as famílias da terra. Ó Senhor, abençoa cada plantador de igreja, cada pastor, cada presbítero, diácono, seminarista. Ó Pai, nós agradecemos, ó Pai, porque temos na nossa igreja tantos bons pregadores, temos tantos bons professores, homens que conhecem profundamente a fé. Ó Pai, usa todas as nossas escolas teológicas como centro de missões. Ó Pai, que cada seminarista, que cada professor, que cada capelão, deão, que os nossos institutos e seminários sejam ser uma grande fornalha de preparação de obreiros para semear a Tua palavra do Brasil, Senhor, e no mundo. Abençoa o campo desses irmãos, alegra seus corações, não deixa que sua alegria seja roubada pelos temores, não deixa que ninguém fique comparando A com B. Mas, Senhor, todos nós estamos diante daquele que é o que tem poder para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós sonhamos, Senhor. Ele é quem efetua em nós tanto querer como realizar. Ó Senhor, nos faz semeadores. Que a santa semente do Senhor possa provocar crescimento a 30, a 60 e a 100 por um. É o nosso clamor, em nome de Jesus, e para a glória dEle, somente dEle, ó Pai. Só a Deus toda a glória, no nome de Jesus oramos, amém.